Olá malta, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Capital News. O meu nome é Sancho Sampaio E o meu é Sérgio Rodrigues. e antes de começarmos com os artigos desta semana, uma breve mensagem do patrocinador deste vídeo, a XTB. Se não quiser sofrer golos, investe no treino. Ainda continua a fazê-lo. Por isso, se não quiser perder dinheiro em comissões, invista com o parceiro certo. Investe em ações e ETFs com a XTB. Escolha a XTB e investe em ações com 0% de comissões. Por isso, como de costume, já sabem, se quiserem começar a investir, a XTB é uma das corretoras que têm disponíveis no mercado. Começando agora com o primeiro artigo, que nos fala sobre os enviesamentos que afetam as decisões financeiras. Eu queria aqui abordar, nós temos no artigo 12, mas há dois deles que eu achei particularmente interessantes que eu queria abordar aqui contigo. O primeiro é a ancoragem. Eu vindo do ramo de marketing, há muito esta estratégia que é utilizada no marketing como um, colocar um preço para fazer de âncora, ou seja, as pessoas ficam com aquele preço como referência para o produto, associam aquele preço ao produto e depois todos os outros produtos que virem a seguir já vão fazer uma comparação com o preço âncora, ou seja, o preço do primeiro produto que viram. E isto é um bocado uma estratégia de marketing que é utilizada. Eu queria era perceber como é que esta estratégia funciona nos investimentos, se é exatamente a mesma, se tem um nome, se tem o mesmo nome, mas não funciona da mesma maneira. Qual é que é aqui a abordagem da ancoragem? É uma abordagem muito semelhante, lá está, em que nós tendemos a comparar coisas e a tomar decisões em relação ao produto B ou ao investimento B com base naquilo que estamos a olhar no produto A. E muitas vezes, lá está, a ver se estamos a querer investir num determinado setor, por exemplo, e então comparamos duas empresas e então comparamos uma em relação à outra. Lá está, ancoramos todos todos os indicadores financeiros, toda a nossa análise do produto ou da ação, por exemplo, A, e depois, em vez de analisarmos a B separadamente, estamos a comparar a B com a A para perceber se a B é melhor do que a A ou não. O que não é errado de forma nenhuma, ou seja, eu acho que é muito importante e uma grande parte da análise, que se chama análise fundamental das empresas, é precisamente comparar com outros semelhantes, com outros negócios concorrentes, digamos assim, para perceber se dentro daquele setor as empresas estão alinhadas, não estão, são umas melhores, umas piores. Por isso, eu vejo a ancoragem com uma boa perspectiva nesta vertente de investimentos, porque nos permite perceber se estamos realmente a fazer o melhor investimento possível dentro de uma determinada área. O problema é quando depois nos pomos a comparar, e isto é uma das coisas que também se fala no artigo, a comparar demasiadas coisas versus aquela ancoragem e aí perdemos completamente o controle sobre aquilo que estamos a fazer. Por isso, a ancoragem na perspectiva dos investimentos é exatamente isso, é nós definirmos uma base de análise, que normalmente é tipo um título, e depois compararmos outros em relação àquele título para vermos se é ou não a nossa melhor compra, que no fundo acaba por ser um bocadinho a estratégia de marketing de uma forma diferente, Uhum. mas a lógica acaba por ser bastante semelhante. Uhum. Então, quando é que deixa de ser saudável? Dá-me lá um exemplo de alguma coisa que, se nós formos comparar, já é um exagero. Uhum. Já está, eu acho que deixa de ser saudável quando ancoramos coisas completamente diferentes. E lá está, e eu digo isto muitas vezes, se nós estamos a analisar bancos portugueses e vamos comparar com os números da Jerónimo Martins. Okay? Isso é Ok. uma ancoragem que logo à partida não faz sentido. Okay? E depois é quando, por exemplo, quando estamos a falar de títulos individuais, não há sempre um grande problema. Quando estamos a falar de ETFs, por exemplo, a coisa já é um bocadinho diferente, porque às vezes para a mesma categoria, o mesmo índice, podemos ter várias dezenas ou centenas de ETFs diferentes, e entre os quais a diferença vai ser muito, muito pequena. E eu digo isto muitas vezes, que há pessoas que vão, por exemplo, ao Just ETF à procura de um ETF do S&P 500, que é uma das coisas mais Uhum. comuns, digamos assim, e têm lá 50 ou 60 ETFs diferentes, todos a replicar o S&P 500. E às vezes perdem horas e acabam por se perder e não tomar decisão absolutamente nenhuma a analisar coisas que são praticamente iguais, porque se o índice, lá está, a âncora é a mesma, então aquelas 50 ou 60 variantes vão ser praticamente iguais. E por isso, eu acho que quando estamos a olhar, agarrando nesse mesmo exemplo, decidimos investir no S&P 500, eu diria que não devemos olhar para mais do que 3, 5 ETFs sobre o S&P 500, porque o resto já vai ser tudo muito igual. E o tempo que nós vamos estar a perder a avaliar os outros 50 não vai compensar em termos de rentabilidade, porque estamos a avaliar
50 ou 60 coisas que investem na prática exatamente no mesmo. Okay? Nas ações a coisa já é um bocadinho diferente, estamos a falar às vezes de setores de atividade e onde aí já é um número muito mais pequeno, mas no caso dos ETFs eu diria que 3, 5 produtos será o máximo dos máximos. Ok, ok. A nível, por exemplo, ainda das ações, estás-me a dizer que se nós fizéssemos aqui uma comparação entre a Coca-Cola e a Pepsi para investir, ah, faria sentido. Podemos comparar esses números. Ok, Sim, e lá está, porque são empresas concorrentes do mesmo mercado, aí sim faria sentido comparar esses números, certo? ok. Agora, o segundo enviesamento que eu queria abordar aqui contigo chama-se contabilidade mental. E eu queria perceber um bocadinho como é que isto funciona e de que maneira é que afeta então as nossas decisões financeiras. Pronto, a contabilidade mental e este tópico fala aqui de uma componente que é a teoria moderna de portfólio, de Markowitz, que foi um prémio Nobel de Economia nos anos 50, salvo erro. E no fundo, o que essa teoria diz é que devemos olhar para o portfólio. A teoria diz muito mais coisas, naturalmente, mas de uma forma resumida e olhando aqui o que nós estamos a avaliar, devemos olhar para o portfólio como um todo, ok? Como as várias classes de ativos, os vários tipos de produtos, o risco de cada um e tudo isso. O problema da contabilidade mental é que nós tendemos a esquecer disto e a avaliar cada ativo por si próprio, ok? E em vez de percebermos, ok, eu vou investir no ativo X que vai juntar-se ao meu portfólio que já tem os produtos Y e Z e A e B e C. E nós tendencialmente esquecemos do portfólio e avaliamos o produto X por si. Uhum. E muitas vezes lá está, acabamos por perder de certa forma, a tal ancoragem que também estávamos a falar, de perceber como é que as coisas se relacionam entre elas e o que é melhor e o que é pior, numa perspectiva mais macro. Esta contabilidade mental acaba por nos afastar um pouco disso, afastar um pouco dessa visão maior e dedica-nos a olharmos ao mais pequeno. E às vezes perdemos aí a noção, porque às vezes depois estamos a comparar uma coisa muito pequena que sozinha até pode fazer sentido, mas quando olhamos ao portfólio completo deixa de fazer sentido. Lá está, e é aquela contabilidade mental também pode ser na perspectiva daquelas, como se costuma dizer, as contas de cabeça ou as contas de merceeiro, em que nós fazemos ali umas contas mais ou menos e aquilo bate certo. E a verdade é que isso acaba por, às vezes, nos levar, e aqui não só em investimentos, mas em muitas outras coisas, a tomar decisões erradas, muitas vezes até próprias decisões de consumo, e nós falámos a semana passada sobre hábitos de consumo. Às vezes, o fazermos a nossa contabilidade mental e esquecermos do nosso panorama maior e macro, leva-nos a tomar péssimas decisões financeiras. E aqui não é exceção e é aplicado exatamente dessa forma. Ok. Mas isto está-me a fazer um bocadinho de confusão porque vamos imaginar, eu posso dar o meu exemplo. Este mês o meu portfólio desceu uma percentagem considerável. Portanto, eu tive a perder dinheiro. Certo? Isto na visão macro, eu não percebia, era numa primeira visão, onde é que eu estou a perder o dinheiro. Se é tendo um portfólio diversificado, deixa-me Ok? perceber então, depois numa visão mais micro, o que é que está a afetar mais o meu portfólio. Se é esta ação, se é aquela ação, se é a vertente mais de criptomoedas, o que é que está a acontecer que está a afetar mais. Portanto, eu tive primeira visão macro, de que, ok, isto não está a correr bem este mês, mas depois tive que analisar mais micro o que é que está a afetar isto. Isto à partida parece-me uma coisa lógica. Eu queria era perceber se me Uhum. conseguires dar um exemplo prático de como é que analisando micro, uma vertente mais micro, deixa de ser bom para uma análise macro. Pronto, pensando em uma parte mais na prática, como é que isto pode funcionar e pegando aí no teu exemplo. Obviamente que nós devemos sempre olhar, em primeiro lugar, à visão macro, ao tal portfólio e perceber se as coisas, em termos de portfólio, estão a crescer ou a decrescer, qual é o motivo principal, qual é a classe de ativos, qual é a área onde ele está a crescer ou a decrescer. O problema de nós olharmos muito à parte micro é quando nos esquecemos e, por exemplo, ouvimos falar, e tem-se falado muito, agora vou investir em empresas tecnológicas, porque toda a gente está a falar disto, e esqueço-me que eu já tenho um portfólio muito focado em empresas tecnológicas, ok? Ou seja, Ok. porque eu acho de cabeça que não tenho. E eu até sei que tenho lá um ETF e que tenho não sei o quê, mas não tenho bem a certeza e então começo a fazer as minhas contas, não é? E a olhar muito ao investimento em empresas tecnológicas, seja ela qual for. E esqueço-me de ver que realmente já tenho uma exposição muito grande no meu portfólio às empresas tecnológicas, por exemplo, ok? Por isso, tem que haver sempre este equilíbrio. Obviamente, o micro vai alimentar o macro, sempre. Uhum. Agora, temos de ter este cuidado
de quando estamos a pensar no micro, perceber qual é o impacto que ele vai ter no macro. E isto é muito importante, principalmente na gestão de risco. Porque lá está, quando se fala, e isto é uma das coisas desta teoria moderna do portfólio, é exatamente este equilíbrio entre risco e recompensa, não é? Que é o que toda a gente quer alcançar. É a máxima recompensa possível com o mínimo risco necessário, digamos assim. E é neste equilíbrio que nos tentamos jogar, digamos assim. E é preciso ter esse cuidado, ou seja, às vezes não vale assim tanto a pena. Isto é uma outra forma de olhar para esta questão do micro versus macro. Às vezes não vale assim tanto a pena arriscar muito mais com aquela nova posição micro no meu portfólio, porque no impacto que ele vai ter no macro não vai ser assim tão grande. Ou seja, vai subir o meu nível de risco e a minha rentabilidade esperada não vai subir nem de perto nessa proporção. É sempre neste equilíbrio entre o micro mais pequeno e o macro maior que devemos sempre ir equilibrando as coisas. Ok, já faz mais sentido. Passando então agora para o segundo artigo, e neste caso é uma entrevista com o Ricardo Costa, em que se fala um bocadinho sobre o empreendedorismo e sobre os desafios que Portugal está a enfrentar. E eu queria pegar aqui num ponto que é abordado na entrevista, para nós falarmos um bocadinho sobre isso, porque efetivamente eu sinto que é um problema que nós temos, que é um desafio que cada vez se coloca mais, que vem um bocadinho também dos problemas demográficos que temos, mas antes disso é isto da atração do talento. E eu queria perceber, não é nada de novo para ninguém que as empresas portuguesas têm muita dificuldade em criar salários competitivos comparativamente com empresas de outros países, não é? E muitas vezes também outras ofertas de condições de trabalho também nos outros países acabam por ser superiores do que em Portugal. Eu queria perceber, primeiro, como é que nós podemos competir com essas empresas para segurar o talento que temos nacional, porque muitas vezes, e acontece até com pessoas à minha volta, que acabam licenciaturas, acabam mestrados e depois vão trabalhar para fora. Portanto, Portugal acaba por investir na educação destas pessoas tantos anos para depois elas irem dar retorno e produtividade para outros países. E segundo, tendo este problema demográfico, não é, que nós temos, como é que podemos, que acredito que seja ainda mais difícil, atrair talento de outros países para as empresas portuguesas? Certo. Bem, em primeiro lugar, só dar aqui uma nota, que ter o Ricardo Costa dar esta entrevista ao Meu Capital foi ótimo. O Ricardo Costa, para quem não conhece, é o CEO do grupo Bernardo da Costa, é a pessoa com mais seguidores em Portugal no LinkedIn, tem mais de 120 mil pessoas a seguir no LinkedIn, e é uma pessoa que eu admiro muito enquanto empresário, enquanto gestor, enquanto líder, e por isso foi um gosto enorme tê-lo aqui a responder a estas questões. Em relação ao que estás a perguntar, começando pela primeira parte, que é como é que retemos as pessoas cá, porque eu concordo contigo e conheço muitas pessoas que lá está, fazem os seus estudos cá, e depois quando chega a altura de começarem a produzir e a contribuir para o próprio país, acabam por sair ou fisicamente, ou então uma coisa que até há 3 anos antes de Covid era muito pouco frequente e que se tornou muito frequente, que é trabalhar para empresas estrangeiras mantendo em Portugal, o que é aqui o melhor dos dois mundos, não é? Porque Portugal é fantástico, tem um ótimo clima e ótima comida, os ordenados é que são baixos, por isso nós conseguimos ficar em Portugal, mas a ganhar um ordenado alemão, americano, seja lá o que for, é o melhor dos dois mundos, e isso já existia, mas seria naturalmente uma exceção, e hoje em dia, pelo menos desde o Covid, com todas as questões de teletrabalho, está a tornar-se cada vez mais uma norma ao trabalho 100% remoto. É complicado, porque a verdade, o que é que acontece? Portugal está a ficar muito para trás em termos de atratividade das próprias empresas. Ou seja, as grandes empresas que temos cá, tecnológicas essencialmente, que estão a atrair muitas pessoas, não são empresas portuguesas e são empresas que vieram para cá por uma questão de custo. Porque, lá está, em Portugal há ótima formação, somos ótimos trabalhadores, baratos para o mercado europeu e até mundial, de certa forma, somos baratos. E então as empresas, claro, em vez de estarem a pagar 2 ou 3 mil engenheiros na Alemanha, vêm pagar em Portugal, que é muito mais barato, e têm cá 10 ou 20 alemães a controlar as coisas e pronto. E este é o problema, ou seja, o mercado de trabalho nacional não é propriamente de empresas nacionais, são de empresas estrangeiras que vieram procurar o trabalhador bom e barato. Que é esse é o problema. É que Portugal tem trabalhadores bons e baratos. Há outros países do mundo que já há muitos anos têm trabalhadores baratos, mas que não são necessariamente bons. E então Portugal conseguiu corrigir isso tendo bons e baratos. Agora, é complicado, mas lá está, ainda assim, essas empresas vêm para cá porque é mais barato do que estar lá,
estar lá na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos, seja lá o que for. Ou seja, quem quer ganhar realmente mais vai ter que continuar a ir para a Alemanha e para os Estados Unidos e para a Inglaterra e para todos esses países. Ok? Uhum. Porque os ordenados altos continuam a ser lá. Por isso temos aqui um problema. Temos um problema de competitividade, porque depois isso vai se equilibrar com a questão do custo de vida, que é muito, muito alto em Portugal comparativamente aos rendimentos, continua a ser muito mais baixo do que na Europa, mas a verdade é que já não é uma diferença assim tão grande, e quando fazemos o que realmente interessa, que é aquela proporção rendimentos-gastos, claramente uma grande porcentagem dos países da Europa conseguem um equilíbrio muito melhor do que o nosso. Por isso, como é que se consegue melhores rendimentos em Portugal? Porque custos mais baixos, sabemos que primeiro vai ser difícil, voltar atrás no aumento do custo de vida vai ser complicado, e por isso vamos ter que trabalhar na parte de aumentar rendimentos. Eu acredito, e há muitos estudos que mostram isto, que a carga fiscal tem que ser aligeirada. Isto é muito falado, a carga fiscal sobre o trabalho é um abuso. Lá está, contas redondas, facilmente, uma empresa paga o dobro do que o colaborador recebe. Ou seja, para o colaborador receber 1.500 euros líquidos, a empresa gasta 3.000. Contas redondas, facilmente, entre IRS e Segurança Social, facilmente gasta o dobro. É difícil, lá está, é difícil uma empresa, cada vez que quer contratar uma pessoa, ter que contar com duas no seu orçamento. Assim fica complicado, não é? E eu diria que a carga fiscal claramente tem que ser revista a sério. Não é com as retenções de IRS, que agora até entraram em julho novas tabelas. Mexer nas retenções mensais de IRS é fazer de conta. Aquilo não é uma redução de carga fiscal real, ok? E obviamente, e sem falar depois também em todos os IVAs, IRCs e todos os outros impostos que afetam diretamente o negócio da empresa. Por isso eu diria que esse é o caminho, é uma carga fiscal mais leve para que se possa pagar melhores remunerações às pessoas para as manter cá. Porque o bom tempo e a boa comida só mantém pessoas até um certo limite. A partir daí não há mais, as pessoas querem receber mais. Recrutar talento estrangeiro. Nós estamos a conseguir fazê-lo. E eu, ao longo da minha carreira, passei em algumas empresas que estavam a recrutar talento estrangeiro, mas lá está, de países que são ainda mais baratos do que o nosso e que fazem, no fundo, a transição para Portugal à semelhança do que o português faz para a Alemanha, para os Estados Unidos, que não é de agora. Lá está, há muitas décadas que os portugueses imigram para países da Europa à procura de melhores condições financeiras, e há muitas décadas que pessoas de fora da Europa imigram para a Europa à procura exatamente do mesmo. Nós estamos a conseguir atrair agora talento mais especializado, que era uma coisa que não existia até há relativamente pouco tempo. Pessoas, lá está, pessoas de engenharia, pessoas de medicina, que vêm para cá à procura de melhores condições. O que é que me preocupa? Preocupa-me que Portugal possa ser apenas e só um local de passagem. Porque as pessoas depois estão cá 2, 3, 5 anos e depois percebem que podem ter um acesso relativamente simples ao resto da Europa, por exemplo, e saltam para outro país e nós servimos apenas como porta de entrada, alguns anos de passagem e depois saltam fora e temos essa dificuldade. Eu acho que tudo se junta na questão fiscal, na verdade. Apesar de haver até incentivos fiscais interessantes para pessoas não residentes, pessoas que se mudem para Portugal, têm um benefício fiscal até interessante nos primeiros anos, mas que depois vão levar com o impacto todo na mesma. Estamos numa situação difícil, em que não criamos negócios interessantes, a verdade é essa, ou atrativos, não temos condições competitivas em termos de remuneração, fiscalidade, de burocracia, somos um país extremamente burocrático em muitas coisas, e tudo isso afasta novos negócios. Por isso, com a minha muito célere ou muito curta experiência de empreendedor e criador de negócios, e já começo a perceber que claramente temos esta dificuldade, imagino pessoas que estejam nisto há 10, 20, 30 anos, que será seguramente pior. Sim. E até porque se vê essa transição dos próprios empreendedores e empresas portuguesas que saem de Portugal porque não compensa. Não compensa a nível de impostos, não compensa a nível de pessoas, e acaba por ser, pronto, lá está. Se nós, um dos básicos da economia é nós, quanto mais produzirmos, à partida, não é? Quanto mais produzirmos, mais riqueza temos. Se as empresas que produzem não ficam em Portugal, nós não temos a riqueza. Se não temos a riqueza, não conseguimos, nem que seja no cúmulo, pagar a dívida que temos de Portugal, não é? Em geral, para depois conseguir baixar os impostos, etc. Portanto, acaba por ser aqui uma bola de neve negativa de que se não há economia a movimentar, se não incentivam as empresas a trabalhar mais, a produzir melhor,
acaba por ser muito difícil tentar também baixar essas cargas fiscais que existem, mas isso já Certo? é Claro mais que sim. política do que finanças e economia. Certo, sem dúvida. Ah, Sem e dúvida. para o último artigo, temos o panorama do setor de tecnologia em 2023. E há aqui, para quem nos está só a ouvir, depois, e quem nos está a ver também, mas cliquem depois aí no link da terceira notícia, barra artigo, porque há aqui um gráfico muito interessante, que é o desempenho das principais empresas de tecnologia em 2023. E temos várias, temos a Apple, temos a Adobe, temos a Accenture, a Cisco, e temos a Oracle, depois temos a Nvidia, que à partida haverá muita gente, pelo menos que tem computador, que já deve ter visto o autocolante da Nvidia nos seus computadores, muito provavelmente se não for um Apple. Uh, e há aqui este gráfico muito interessante que é a Nvidia teve um desempenho astronómico comparado com todas as outras empresas. O que à partida parece estranho, porque a Apple é gigante, a Adobe é gigante, a Cisco é gigante, e como é que a Nvidia tem mais do triplo, mais do quádruplo de algumas das empresas que estão aqui, um crescimento muito maior. Como é que isto acontece? Porquê é que isto aconteceu, Sérgio? Sim, estas empresas deste setor, as que foram aqui analisadas neste artigo, o crescimento médio em 2023 apenas ronda ali os 56, 57%, mais ou menos. O que logo por si é um ótimo indicador, não é? Algo Sim. rentabilizar 56% em 8 meses é extraordinário. A Especialmente no Nvidia tamanho já valorizou destas empresas. 226. Exatamente, somente empresas enormes, claramente longe de startups, por isso 56% sobre uma coisa enorme é um absurdamente grande. A Nvidia consegue 226%, por isso é assim uma coisa ainda superior e existe, muito superior. Existem aqui dois componentes ou dois fatores que podem estar a influenciar isto. Em primeiro lugar, a questão dos processadores gráficos Nvidia, que lá está, com todo o crescimento em termos de tecnologia, que claramente são muito requisitados, e a Nvidia sendo, vou arriscar a dizer, o maior produtor destes componentes, obviamente que acaba por ter aqui um aumento considerável. E depois há aqui uma outra parte, que é toda a inteligência artificial, que já nos ocupou aqui uns bons episódios de diferentes perspectivas e que claramente continua a vir para cima da mesa. A Nvidia está a investir muito mesmo em inteligência artificial. Não estou a dizer que os outros não estejam, porque sabemos que muitas empresas estão a fazer, mas a Nvidia tem feito um investimento gigantesco e sabemos que a inteligência artificial é o tema quente deste último 2 anos, talvez, um bocadinho menos, Uhum. e que, e agora ligando também um pouco àquilo que estávamos a falar na notícia anterior, o dinheiro segue sempre o caminho de menos resistência. E claramente, neste momento, a inteligência artificial é um caminho de muito pouca resistência, porque as pessoas estão a investir e a colocar o tempo e o esforço e o dinheiro lá. Ora, Uhum. se temos a Nvidia, vou arriscar a dizer, talvez a liderar estas iniciativas em termos de desenvolvimento, investigação e desenvolvimento de inteligência artificial, ora, se o dinheiro está aí para lá, o resto do dinheiro dos investidores também vai para lá, porque ele vai seguir esse mesmo caminho. Por isso, lá está, não quer dizer que as outras empresas que estão neste artigo, ou muitas outras que não estão, não estejam a investir em inteligência artificial, mas eu diria que esse será aqui claramente o grande diferenciador, é a quantidade de investimento que está a aparecer. Agora, claro que isto é sempre uma perspectiva muito especulativa, porque na verdade, olhando aqui para os números, o Price to Earnings Ratio, que é um indicador que avalia qual é o preço da ação versus os ganhos da empresa por ação. Okay? Compara Uhum. estas duas coisas e é uma das perspectivas em que nós podemos analisar se uma empresa estará subvalorizada ou sobrevalorizada, porque estamos a comparar a cotação com os ganhos efetivos por cada ação. E este rácio está em 233, ou seja, a cotação está 233 vezes acima dos ganhos Do por ação. coração, Por isso é né? uma coisa tendencialmente muito sobrevalorizada. E ainda assim as pessoas continuam a colocar lá dinheiro. Isto cheira um bocadinho a Tesla nos momentos iniciais, porque também acontecia uma coisa muito semelhante. Os indicadores financeiros não batiam certo. A Tesla era pior porque a Tesla nem sequer era rentável, e a Nvidia pelo menos é. Mas os indicadores financeiros eram completamente estratosféricos e as pessoas continuavam a mandar para lá dinheiro aos baldes, a torto e a direito. E por isso eu diria que há aqui uma questão de grande especulação, mas também grande expectativa e que está a colocar este crescimento. Porque olhando a números puro e duro, não há nada que justifique um investimento consciente nisto. Se calhar, lá está, é um bom exemplo do tal enviesamento que falámos no nosso primeiro artigo e das pessoas serem menos conscientes e mais
emocionais em relação Sim. aos seus próprios investimentos. Eventualmente a Nvidia pode estar a ser aqui um bom exemplo disso. Sim, sem dúvida. E eu, agora, depois de falarmos aqui um bocadinho, acho que até podemos fazer uma comparação, espero eu, com, por exemplo, o facto das criptomoedas. No sentido em que as criptomoedas têm uma utilidade, mas no momento em que elas cresceram até níveis estratosféricos, o que estava a acontecer é que toda a gente queria fazer parte da onda. Então uns iam para cima dos outros, tudo a investir, 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 porque queriam fazer parte desta onda de ficar rico com criptomoeda. E o que me parece que Certo. acontece muito agora é a mesma coisa, mas com inteligência artificial. Mas uma vez que a inteligência artificial não é uma moeda, ou não é uma empresa, a inteligência artificial em si não é uma empresa, e empresas, por exemplo, a OpenAI não tem capital aberto, que é uma das empresas também que está a investir bastante, eles têm que ir à procura de empresas que estão a investir na inteligência artificial como forma indireta de investir na própria inteligência artificial. E acaba por ser aqui um FOMO de vamos todos fazer parte disto porque isto é a nova cena. E lá está, leva à parte que tu dizes de ser muito menos racional e muito mais emocional. De que, opá, eu não quero perder esta onda, esta nova onda da inteligência artificial. Certo. Mas pronto, lá está, se calhar faz mais sentido nós analisarmos quais são as empresas que não que a Nvidia esteja a fazer mal isto. Agora, a Nvidia não tem culpa de as pessoas estarem a investir todas nela de forma Claro. não proporcional ao ratio, não é? Não é que elas não estejam a fazer bem as coisas, mas se calhar há outras empresas que também estão, só não têm este alvoroço todo à volta da empresa, por exemplo, e aqui sem ser um aconselhamento financeiro, mas, por exemplo, a Alphabet, ou seja, a dona da Google, tem uma quantidade de dados gigante e a inteligência artificial trabalha com dados, trabalha com informação. Certo. Então, à partida, essa também seria, se nós formos ver na lógica, faz sentido que a Alphabet também seja uma das potenciais empresas a crescer, porque com a quantidade de dados que tem, também consegue potencializar a inteligência artificial que utiliza. E isto são um bocadinho aqui matemáticas mentais que se pode ir fazendo para perceber onde é que faz sentido. Claro que depois, analisando todos os números, mas tentar perceber que empresas é que estão ou que têm uma vantagem já a priori no investimento em inteligência artificial. A Nvidia, sem dúvida, é também uma delas, mas olhando para este gráfico assusta-me o crescimento da Nvidia, o desempenho da Nvidia comparativamente com todas as outras empresas que também têm esse potencial. E eu acho que isto é só Olha, um bom exemplo de ancoragem que estávamos a falar. Não Lá é? está. Se ancorares a rentabilidade média, depois vais comparar com a Nvidia e a coisa não bate certo. E é aí Não que bate tens de certo. perceber se vale a pena o risco adicional, porque nós sabemos que é assim. Quanto mais alto está, mais longe está do zero, por isso a probabilidade de descer é maior do que subir, não é? Quanto mais ela vai subindo, maior o risco da ação. E agora é perceber, ok, temos aqui uma coisa que valorizou 4 vezes a média do setor. Será que compensa nesta altura o risco de ainda estarem a investir nela face à rentabilidade que ainda podemos esperar? Lá está. É um bom exemplo de ancoragem, ligando aqui as nossas notícias todas que podemos utilizar aqui. Ok, perfeito. Olha, exatamente é isso. E vamos terminar assim este episódio com um bocado um momento de reflexão para depois também vocês decidirem aquilo que faz ou não sentido para vocês. E é mesmo isso o objetivo deste podcast, é também elucidar-vos aqui um bocadinho para depois tomarem vocês as vossas decisões com mais conhecimento. E assim terminamos o episódio. Já sabem, podem ver os links de todos os artigos na descrição do vídeo ou do ficheiro áudio onde tiverem a ver. E esperem por nós na próxima semana. Tchau, tchau.